A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos então reunidos para a Semana Política com João Paulo Rebelo, do Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, do Partido Social Democrata e Paula Santos, do Partido Comunista Português. Vamos analisar as principais questões da semana e hoje temos 3 temas. A nova lei dos imigrantes, que o Presidente da República remeteu para o Tribunal Constitucional, as alterações à lei do trabalho, que estão na calha, e a nomeação do novo governador do Banco de Portugal. Começamos por João Paulo Rebelo. João Paulo, boa tarde outra vez. O Governo preparou então um novo pacote legislativo, a nova lei dos imigrantes, como é conhecida, e remeteu-a ao Presidente da República para promulgação, mas Marcelo Rebelo de Sousa suscitou dúvidas de constitucionalidade, tem várias dúvidas, que estejam em causa a violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade e da segurança jurídica, também da proporcionalidade na restrição de direitos e do acesso à justiça, igualdade e tutela jurisdicional e efetiva, da união familiar, da vinculação da atividade administrativa à Constituição. Em termos mais coloquiais, o Presidente da República receia que esteja em causa o direito fundamental da família no que diz respeito ao direito à união familiar, porque podem decorrer vários anos até que as famílias de imigrantes... Sei que existe uma diferença de imigrantes em função do estatuto com que entram em Portugal, se vêm estudar, se vêm trabalhar em função do visto que obtêm. De uma forma geral é isto, e houve também, da parte do Presidente da República, uma crítica ao Governo, um puxão de orelhas, é visto assim por alguns, considerando que há aqui alguma pressa do Presidente do PSD para concluir estas alterações legislativas. João Paulo Rebelo, qual é a sua opinião sobre estas matérias? Antes de mais, muito boa tarde, Francisco, para si, também para o Paulo Edson Cunha, para a Paula Santos, para todos naturalmente que nos acompanham. Olhe, por falar em acompanham, o Partido Socialista acompanha também a opinião, no fundo, demonstrada pelo Sr. Presidente da República ao pedir, de facto, a avaliação da constitucionalidade desta lei, da lei da nacionalidade também, e o Partido Socialista já tinha alertado para isto, inclusivamente na Assembleia da República, tendo manifestado a sua incredulidade por não terem sido ouvidas inclusivamente as, digamos, entidades devidas. Qualquer tipo de lei desta natureza obriga à consulta prévia de um conjunto de entidades que trabalham, enfim, acontece nestas leis como acontece noutras também, portanto, digamos, representantes dos setores a que as leis dizem respeito, e nada disto aconteceu, de facto, do nosso ponto de vista, por uma pressa demonstrada pelo Governo e particularmente pelo PSD, no que nós entendemos ser, digamos, uma concessão e uma aproximação a uma agenda mais populista, que infelizmente no nosso país tem ganho força e ganhou inclusivamente representatividade, como sabemos, através do Partido Chega na Assembleia da República, colocando, dá a entender, de que todos os males do país, todas as ineficiências do país, enfim, todas as dificuldades do país se devem a esta questão dos imigrantes, o que evidentemente não é verdadeiro, não tem correspondência sequer
com a realidade, e muitas vezes se associa também o tema da insegurança a este tema, e os diversos estudos e inclusivamente digamos, o próprio RASI, o relatório anual da segurança interna, demonstra que não há qualquer relação de criminalidade com imigrações. Enfim, o PSD e o governo a tentar capitalizar de uma forma geral um sentimento que tem infelizmente graçado na sociedade portuguesa, fruto deste populismo que referi, no fundo deste papão que se faz anunciar pelas vozes de quem não tem respeito, no fundo, pelas regras essenciais de um Estado de Direito, de uma democracia, de um país desenvolvido, que nós queremos. Dito isto, o Partido Socialista tem nesta matéria também um discurso que entendemos bastante razoável. É evidente que o país não pode, digamos, receber sem infinitamente migrantes, quer dizer, pessoas que procuram justamente e legitimamente melhores condições para as suas vidas, mas o nosso país está preparado, digamos, do ponto de vista até do seu estado social, para receber ou para ter um número razoável de utentes, não é? Os nacionais, portanto, quem cá vive e quem cá trabalha e quem cá nasceu, quem procurou o nosso país de facto para trabalhar, mas é evidente que isto tem que ter regras, e aí o Partido Socialista é, digamos, desde a primeira hora também muito claro nessa matéria. Houve em tempos uma necessidade gritante de vários setores da nossa economia, seja da construção civil, do setor agrícola e de outros, do setor social. Já agora é preciso lembrar sempre que muitos destes imigrantes estão a tratar dos nossos mais velhos, estão a tratar dos nossos pais, estão a tratar dos nossos avós, e portanto em carências muito grandes que havia no país, digamos, de trabalhadores nessas áreas, mas evidentemente entendemos que tem que haver razoabilidade. Para concluir, o que é que não pode acontecer? Não pode, de facto, criar-se este anátema, no fundo, lançar-se sobre esta população de forma indiscriminada um sentimento, digamos, de repulsa, que isso é absolutamente contra os valores de uma sociedade, enfim, que se quer humanista e que necessita, de facto, dessa mão de obra. Queria concluir com esta questão do reagrupamento familiar, porque se é verdade que isso pode significar, lá está, um aumento significativo de um número de pessoas a viver em Portugal, também é verdade que a melhor forma de integração justamente das pessoas no nosso país é também criando as condições para se viver em família. Uma coisa é termos, vamos supor, um cidadão com 30 ou 35 anos no nosso país a trabalhar sozinho, outra coisa é este cidadão estar já acompanhado da sua mulher, estar acompanhado de eventuais filhos que tenham, que vão passar evidentemente, a estudar nas nossas escolas, que vão estar envolvidos de uma forma diferente na nossa comunidade, e que isso contribui verdadeiramente para a integração das pessoas. Em suma, um discurso moderado, práticas e políticas moderadas, que não criem, de facto, este sentimento de uns contra os outros, que é absolutamente danoso à nossa vida em sociedade. Mesmo a forma como a lei da nacionalidade também foi discutida, quer dizer, dá a impressão que há milhares e milhares, centenas de milhares de imigrantes a procurarem a cidadania portuguesa, o que isso também, mais uma vez, os estudos não demonstram. Na verdade, se nós olharmos e se vemos os dados dos últimos anos, a questão dos sefarditas tem sido a que mais pedidos de nacionalidade tem registado, e portanto que nada tem que ver de facto com estas populações migrantes que nós temos recebido no nosso país, e portanto
andou bem, do nosso ponto de vista, o Senhor Presidente da República, porque no meio de toda esta demagogia, no meio de todo este populismo, quer dizer, há coisas que têm que naturalmente nos reger, e desde logo a Constituição da República Portuguesa, que é uma carta magna e que encerra os princípios orientadores do que é o nosso Estado, do que é a nossa nação, e portanto que tem que ser evidentemente respeitada, e o Sr. Presidente da República está a cumprir um dos seus papéis, que é ser justamente o guardião dessa lei base, digamos, dessa lei-mãe, que é a Constituição da República Portuguesa. Paula Santos, acompanha as dúvidas do Presidente da República que o levaram a remeter esta lei ao Tribunal Constitucional? Muito boa tarde, cumprimento o Francisco, cumprimento o João Paulo Rebelo, Paulo Edson de Cunha, cumprimento todos o que nos ouvem e acompanham. Creio que o Presidente da República fez aquilo que se impunha perante uma lei que foi aprovada na Assembleia da República pelo PSD, o CDS e o Chega, e que suscita, de facto, diversas dúvidas e questões, incluindo no plano constitucional. Muitas das questões que o Presidente da República suscita ao Tribunal Constitucional, nós inclusivamente colocámos no quadro do debate político na Assembleia da República, desde logo as questões que se prendem com o tratamento discriminatório que esta lei faz, tratando, de certa forma, categorizando os imigrantes entre aqueles que, em função das suas qualificações ou em função da sua carteira, e estou-me aqui a referir em concreto aos vistos gold, dos demais imigrantes, ou seja, para uns direitos, ou seja, para os imigrantes que têm condições económicas e que direitos, para os demais imigrantes, para os pobres, não há qualquer tipo de direito. E isto em particular no que diz respeito ao reagrupamento familiar, porque para além deste tratamento discriminatório, é absolutamente desumano fazer aquilo que está proposto nesta lei, que é dividir famílias. Estamos a falar de muitas das vezes famílias que já estão no nosso país e que aquilo que esta lei coloca é dividir pais, separar pais de filhos, e isto é absolutamente desumano, quando se sabe que, e tem sido sistematicamente referida esta questão, que é o reagrupamento familiar é um aspecto fundamental para a integração dos próprios imigrantes, e não somos nós que dizemos, ou seja, um conjunto de instrumentos no plano internacional, direito internacional, das Nações Unidas, referem exatamente a este aspecto. Aliás, o Presidente da República, no requerimento que faz, também faz referência ao conjunto de convenções internacionais, aliás, qual Portugal é também subscritor, e portanto aquilo que consta nesta lei é absolutamente desumano no que diz respeito ao reagrupamento familiar. Há questões, pois, também no que diz respeito com a relação com os países da CPLP, e esse é também um aspecto que não pode ser descurado. E depois todo o processo, o Tribunal Constitucional vai-se pronunciar sobre o conteúdo e sobre aquilo que consta e naquilo que foi aprovado na Assembleia da República. Mas não podemos deixar de referir todo o processo da forma como decorreu, não é? Ou seja, nem sequer as audições que são obrigatórias, que estão previstas na lei, estou-me a referir ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ao Conselho Superior do Ministério Público, às ordens dos advogados, não tiveram a oportunidade de poder, ou seja, não houve sequer possibilidade de ouvir a opinião deste conjunto de entidades, ou seja, as audições obrigatórias, elas não foram efetuadas, e portanto isto constitui efetivamente um atropelo também no desrespeito, porque quando falamos de um processo legislativo deve-se ouvir um conjunto de entidades. Aliás, todas as entidades, nomeadamente associações de imigrantes, foram rejeitadas pelos partidos de direita, e nem sequer as audições obrigatórias
histórias quiseram ouvir. Eu creio que isto também diz muito relativamente ao processo, porque o processo na Assembleia da República, um processo legislativo, ele deve ser ponderado, deve haver a necessária reflexão, deve-se ouvir as diversas opiniões e, na prática, o PSD, o CDS e o Chega impediram que tudo isso fosse feito. Eu estou a referir este aspecto porque eu creio que também diz muito. O Tribunal Constitucional não se vai pronunciar sobre o processo, mas não posso deixar de fazer esta referência. Depois, só para terminar, Francisco, dizer o seguinte, que estamos perante ou seja, este governo, assim que toma posse, a sua prioridade não foi a saúde, não foi a habitação, não foi combater o aumento do custo de vida, foi de facto contribuir e alimentar, culpabilizar os imigrantes pelos problemas do nosso país, quando os problemas do nosso país resultam das opções políticas, em particular também do PSD e do CDS, porque as suas opções no sentido da degradação dos serviços públicos, da especulação imobiliária e que leva a este brutal aumento na habitação que temos no nosso país, num caminho da contenção dos salários e das pensões e que tem levado à degradação das condições de vida das pessoas. E, portanto, estamos perante, de facto, um conjunto de opções, esta agora dos estrangeiros, mas também a da nacionalidade, que significa, de facto, um retrocesso e significa um ataque e a retirada de direitos. Neste caso concreto, estamos a falar dos trabalhadores imigrantes, mas um caminho, de facto, que é de retrocesso, que é andar para trás e não é de garantir as condições devidas a este conjunto de trabalhadores imigrantes que procuram uma vida melhor no nosso país, como tantos e tantos portugueses ao longo de décadas procuraram uma vida melhor noutros países e que hoje continuam muitos portugueses a sair do nosso país também a procurar uma vida melhor nesses mesmos países. E aquilo que nós devemos fazer é, de facto, garantir o acolhimento e a integração, porque é isso que também nós pretendemos que façam aos portugueses que estão nos outros países, que sejam acolhidos e que sejam integrados. Paulo Edson Cunha, boa tarde também. E na sua opinião, as dúvidas do Presidente da República colocam-se também a partilha destas dúvidas? E quanto à crítica de que o governo da AD não cumpriu os deveres que tinha de audição, designadamente de associações e entidades ligadas a este setor, aceita esta crítica? Boa tarde, Francisco Rito, João Paulo Rebelo e Paula Santos, e também a todos que nos ouvem. Não partilho das opiniões dos meus colegas. Em primeiro lugar, relativamente às audições, foi suficientemente explicado, não só relativamente a este diploma como a outros, a urgência em que foi feito e também o facto de muitas quer nesta situação, quer noutras, derivarem de situações em que já tinham sido ouvidas na legislatura anterior e ter havido aqui uma situação, digamos que de exceção. Agora, muito mais importante do que isso, das críticas que aqui foram feitas, eu ainda agora ouvia a deputada Paula Santos referir que este governo, em vez de se preocupar com aquilo que verdadeiramente interessa, começou por se preocupar com esta questão, postas as coisas desta forma, que a senhora deputada considera talvez uma situação menor. Eu diria que a senhora deputada Paula Santos anda distraída porque esta questão da imigração não é o mal, não é a causa de todos os males. É verdade que não é a causa de todos os males, mas é a causa, esta desregulação da imigração que existiu nos últimos anos, é a causa de muitos males. E quando nós dizemos isto, e há que desmistificar aqui as coisas de uma vez por todas, porque quando nós dizemos isto, parece que nós estamos a dizer que são os imigrantes que trazem todos os problemas para o nosso país e parece que é um discurso extremamente xenófobo. Eu ainda hoje, por coincidência, mandaram 3 ou 4 pessoas um discurso do falecido Presidente da República, Jorge Sampaio, e até vinha com um título a dizer este perigoso fanático xenófobo de direita.
E se nós ouvirmos aquele discurso do presidente Jorge Sampaio, discurso de então, nós iremos perceber que aquele discurso não é mais do que aquilo que atualmente o governo diz, sem pôr nem tirar. O que é que começou a acontecer? Começou a acontecer que na nossa sociedade começou a haver uma radicalização de discurso, quer à direita, quer à esquerda. E eu já aqui chamei a atenção disso e disse que essa radicalização é muito perigosa. E é muito perigosa porque faz com que, sempre que nós queremos atacar um problema, como neste momento estamos a tentar atacar um problema, e o problema não são os imigrantes, mais uma vez é dizer, o problema não são os imigrantes, o problema é a desregulação com que os imigrantes chegaram cá a Portugal, por não terem regras, o facto de não terem regras para eles próprios acaba por ser nefasto, porque muitas vezes estão ao abrigo de redes de tráfico, outras estão sem quaisquer direitos, portanto estão num país sem quaisquer direitos, sem qualquer dignidade humana. E era necessário regular isto. E quando nós dizemos não são a panaceia, ou resolver isto não é panaceia para todos os males, é verdade que não. Mas ajudará muito, porque os números do Sistema Nacional de Saúde, se nós os virmos, eu já também aqui o referi, por exemplo, há muito mais assistência de médicos de família desde este último ano. Contudo, continua a haver mais pessoas sem médico de família. Porquê? Porque há muito mais pessoas. Isto parece-me matemática pura. É impossível não perceber isto. E é impossível não perceber que esta desregulação completa, esta invasão completa, sem qualquer tipo de planeamento, sem qualquer tipo de regulação, tem feito mal também aos nossos serviços. Quando a Paula Santos fala aqui na questão da educação, na questão da saúde, na questão... portanto, todos os salários, por exemplo, não tem nada a ver aqui com a questão da imigração, dizer que este governo se preocupou ou não com os salários e com as reformas. Bem, isto ainda a semana passada estávamos aqui a discutir. Os salários foram aumentados em níveis superiores àqueles que tinham sido anteriormente. Foram aumentados em níveis superiores àqueles que estavam previstos pelo último governo do Partido Socialista. Portanto, eu não sei porque é que nós nos podemos estar a queixar. A questão das reformas, ainda a semana passada e ainda o ano passado, discutíamos aqui se eram medidas eleitoralistas. Ora, só se fala de medidas eleitoralistas quando se está a falar de medidas simpáticas às pessoas. Portanto, a semana passada discutíamos isto aqui. Resultado, nada do que aqui ouvi me parece que tenha seja consentâneo com a realidade. Agora, dizermos se justificava o Sr. Presidente da República mandar esta lei para o Tribunal Constitucional. Se ele achava que sim, e aqui vou parafrasear o Sr. Primeiro-Ministro, não virá daí grande mal ao mundo. Vamos tentar apurar junto do Tribunal Constitucional, que é o órgão que o deve fazer, se existe aqui alguma inconstitucionalidade ou não. Se existir, temos de tentar reparar, tem de se reparar essa inconstitucionalidade e avançar com a lei de uma outra forma. Se não existir, é a altura de avançarmos com a lei de uma vez por todas. Portanto, não há fazer aqui este drama da forma como está a ser feito. É apenas mais uma regulação que se tenta fazer, tenta-se moralizar o sistema, mais uma vez digo, tenta-se moralizar um sistema que neste momento está completamente descontrolado e necessita com urgência de ser tratado, de ser bem tratado pelo poder político e pelo poder público, e é isto que o Governo fez, foi isto que o Governo apresentou e foi isto que a Assembleia da República também acabou por conceder e que agora as instituições estão a funcionar, e por isso é a importância de termos um Presidente da República conhecedor. As instituições estão a funcionar e agora vamos aguardar com toda a serenidade. Passemos então ao segundo tema de hoje, sem prejuízo de o João Paulo Rebelo ou Paula Santos acrescentarem alguma coisa agora na próxima ronda sobre este tema que concluímos agora. O próximo tema são as alterações à Lei do Trabalho. O Conselho de Ministros de quinta-feira aprovou um anteprojeto de reforma profunda, isto é uma expressão do Conselho de Ministros, da legislação laboral. Está prevista a revisão de mais de uma centena de artigos do Código do Trabalho e estas alterações são vistas pela direita como a eliminação de leis que são um entrave à economia, ao desenvolvimento económico, à competitividade, e pelo lado da esquerda
são vistas como um assalto ao direito dos trabalhadores. As alterações que estão previstas, eu vou referir aqui algumas, por exemplo, passar a ser justa causa para despedimento o uso fraudulento da baixa das autodeclarações de doença, quando o trabalhador falta, sendo o próprio a justificar que está doente, se for falsa essa declaração, ser motivo para justa causa de despedimento, é uma das medidas. Também acabar com o período experimental de 180 dias no primeiro emprego, outra das medidas, reduzir a formação anual obrigatória nas microempresas de 40 horas para 20 horas. São algumas das medidas que estão neste pacote legislativo. Eu ia passar a palavra a Paula Santos. Paula Santos, imagino que considera estas alterações um atentado aos direitos dos trabalhadores. Sim, Francisco, estas alterações propostas pelo Governo na legislação laboral constitui, de facto, uma declaração de guerra aos trabalhadores. O Governo já vinha preparando, aliás, no anterior Governo do PSD e do CDS, já tinha colocado em cima da mesa esta intenção de alteração na legislação laboral e agora prossegue esse caminho em curso, não no sentido de reforçar os direitos dos trabalhadores, mas sempre para satisfazer os interesses do capital, porque é isto que está aqui em cima da mesa. O que estas alterações colocam vão no sentido de maior precariedade, de mais exploração, de desregulação dos horários de trabalho, de limitação do direito à greve. São todos estes conjuntos de questões, de ataque também à contratação coletiva, ou seja, é tudo no sentido de fragilizar as relações de trabalho sempre para prejuízo dos trabalhadores. Ou seja, não é nada, ou seja, isto é o que está, são as opções, claramente, por parte do PSD e do CDS. Isso é muito claro e é muito evidente. Agora, o que aqui está presente é, de facto, há pouco falávamos de salários, e a verdade é que quem vive com o salário mínimo nacional, ou mesmo que seja pouco acima, vive com muitas dificuldades. E, portanto, o que este governo pretende com este processo legislativo é ainda ir mais longe na retirada de direitos aos trabalhadores, é ainda colocar maior precariedade. E eu coloco estes aspectos porque estas são questões que não permitem aos trabalhadores ter uma vida estável, não permite aos trabalhadores no nosso país, aliás, já hoje, com muitas dificuldades, com a precarização, já hoje muitos e muitos jovens, não é? A precarização, os baixos salários, os custos da habitação imigram. E o que aqui está colocado é, mais uma vez, tudo para satisfazer os interesses do capital, tudo para aumentar os seus lucros. O pretexto tem sido sempre o mesmo, que tem vindo a ser colocado, o da economia, mas não há desenvolvimento sem garantir direitos, sem garantir melhores condições de vida. Hoje, com o conhecimento da técnica e da ciência que temos, devíamos estar a avançar num sentido da redução do horário de trabalho, não é de colocar os trabalhadores, aliás, com a reposição do banco de horas individual, como está a ser proposto, não é colocar os trabalhadores a trabalhar 10, 12, 16 horas. Isso não é avanço, não é inovação, isso é mais exploração. E mais exploração para favorecer os mesmos de sempre, que são de facto o capital que se apropria do trabalho e que quer aprofundar ainda mais a exploração dos trabalhadores. E por isso é que nós dizemos de facto que este é um sentido extremamente negativo, de que coloca em causa direitos.
aliás, retira direitos e que constitui, de facto, uma declaração de guerra aos nossos trabalhadores. Francisco, permita-me só fazer uma referência ainda relativamente ao ponto Uhum. anterior. Eu vou ser muito breve, só para dizer Obrigado. que os problemas que temos, a falta de vagas nas creches, as faltas de vagas no pré-escolar, a falta de médicos de família, estes problemas resultam do desinvestimento sucessivo dos governos, porque nós propusemos, aquilo que nós precisamos é de construir creches, é de alargar a rede pública de pré-escolar, é de valorizar os profissionais para fixar médicos de família e para fixar médicos e outros profissionais e garantir os médicos de família a todos. Ora, nada disso foi feito e, portanto, todo o debate que é procurando mais uma vez culpabilizar os imigrantes pelos problemas, mas que são problemas, como eu já referi, que resultam de facto destas opções políticas de não investir onde é necessário. João Paulo Rebelo, esta reforma da legislação laboral que este governo está agora a iniciar vem alterar outra reforma que tinha sido concretizada pelo governo do Partido Socialista ainda recentemente. Como é que interpreta estas alterações? Francisco, muito provavelmente nós agora vamos em degradê, como se diz agora, relativamente ao que foi a opinião da Paula Santos, ao que é a minha e a que virá a ser, antecipo, a do Paulo Edson Cunha. Eu reconheço muita razão em alguns dos argumentos da Paula Santos, ainda que também reconheço que possa haver alguns aspectos na atual lei do trabalho que possam ser atualizados, que possam ser melhorados, que possam ir de encontro ao que, no fundo, desejamos, que é um justo equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e também, no fundo, de quem os emprega. É um clássico, se nós quisermos, esta matéria é um clássico que divide naturalmente a esquerda e a direita e que, por isso, é bom que as pessoas compreendam a complexidade da política, é muitas vezes esta, não é? É ter que decidir e ter que decidir criando, digamos, harmonias entre as várias sensibilidades. Eu parece-me, e ao Partido Socialista também parece, que a lei que temos hoje responde genericamente, generalizadamente, à esmagadora maioria dos conflitos, responde, digamos, ao que o país precisa. Ficamos naturalmente assustados quando ouvimos de forma fanfarrã, digamos, o governo dizer que vai mexer neste anteprojeto, portanto, numa quantidade que sinceramente, ver onde é que se quer mexer e como é que se quer mexer, porque nos parece, para já, muito, enfim, muito exagerado e talvez encaixe naquela lógica de que o governo tem vindo a demonstrar várias vezes, que é aparecer com digamos, um ímpeto altamente reformista, transformador, e que depois muitas das vezes resulta em pouca coisa ou resulta em recuos, porque nunca as coisas acontecem ou não são como inicialmente se apresentam. Deixe-me dar um exemplo muito concreto. Portanto, voltando um bocadinho atrás, portanto, este clássico da esquerda-direita é basicamente, há uns que entendem que a economia, digamos, só se desenvolve, só há progresso económico se, digamos, a balança se inclinar absolutamente para o lado, digamos, dos empregadores, do capital, como dizia a Paula Santos, e outros não entendem assim. Um exemplo prático que eu gosto e costumo sempre dar é do salário mínimo nacional. Francisco, todos quantos nos ouvem, garantidamente já ouviram as associações empresariais, o patronato, de uma forma geral, digamos, ser muito vocal contra o aumento dos salários mínimos nacionais. Sempre que se fala num aumento do salário mínimo nacional, vem sempre aí falências de empresas, vem sempre aí uma desgraça, vem sempre aí retrocesso.
portanto, na boca das entidades patronais, na boca de facto dos empresários, parece que qualquer aumento ao salário mínimo nacional vai pôr em causa a vida das empresas. A verdade é que nós fomos, e particularmente nos últimos anos, e já agora também tenho que puxar naturalmente a brasa à sardinha do Partido Socialista, que entre 2015 e 2022 foi absolutamente extraordinário, quer dizer, sem paralelo na nossa democracia, o que se avançou em matéria de salário mínimo nacional, os aumentos que se deram, enfim, a Paula Santos eventualmente entenderá, aliás, o PCP entende que deviam ter sido ainda mais significativos, já devíamos estar com um salário mínimo nacional de acima dos 1.000 euros, mas pronto, aqui, mais uma vez, é difícil de se fazer os equilíbrios. Agora, o que é factual é isto que eu acabo de dizer. Não há, na história do nosso país, digamos, um outro período onde tenha sido tão significativo o aumento do salário mínimo nacional. Eu agora não quero estar a falhar com os números, mas, salvo erro, ronda os 60% de aumento que foi feito nestes anos de governação do Partido Socialista. E o que é que aconteceu? Aconteceu desenvolvimento económico, aconteceu o equilíbrio das contas públicas, aconteceu um bocadinho melhor, digamos, de mais condições de vida para uma classe trabalhadora, sobretudo aqueles que têm salários mais baixos, e as falências e a desgraça económica não aconteceu. Portanto, mais uma vez, procurar um equilíbrio, e eu espero que o Governo não esteja extremamente sensível ao argumentário já cansado, digamos, de empresários que teimam em insistir em, digamos, um modelo económico de baixos salários, ao invés de investir, de facto, na inovação, na criação também de melhores condições de trabalho para as pessoas, que depois se entregam e se motivam, evidentemente, de outra forma. Quando o Francisco deu o exemplo, por exemplo, das baixas fraudulentas, é evidente que, em tese, qualquer pessoa equilibrada diria que, de facto, as baixas fraudulentas, quer dizer, é uma mentira, não é? Se a pessoa está a dizer que está doente, que não está em condições de trabalhar por doença, e percebe-se que afinal está na praia ou que está no outro lado qualquer, pois evidentemente que isto não é reprovável, Agora, também muitas das vezes é preciso perguntar, lá está, aos patrões, não é? É preciso perguntar aos empresários se estão a garantir as melhores condições de trabalho aos seus trabalhadores, se estão a garantir que haja aquela motivação que é absolutamente essencial a que qualquer projeto se desenvolva com sucesso. Portanto, aguardar o que são, de facto, eu diria, espalhafatoso anúncio de tantas alterações a uma lei que, tal como o Francisco dizia, foi revisitada recentemente e, do nosso ponto de vista, criando equilíbrios e criando um consenso possível, diria, em sede de concertação social, e, portanto, que quando esse consenso é alcançado, significa que alguma coisa boa foi feita. Portanto, neste momento, aguardar as ditas propostas de alteração, e naturalmente no Parlamento, o secretário-geral do Partido Socialista já o disse, não transigiremos 1 milímetro que seja na defesa, evidentemente, do direito dos trabalhadores, que quer se queira, quer não, serão sempre e são sempre a parte mais fraca nesta equação. Paulo Edson Cunha, para encerrar o debate sobre esta matéria, a alteração da legislação do trabalho, qual é a sua opinião? O Governo está a atacar os direitos dos trabalhadores? Não, em primeiro lugar, é evidente que não está a atacar nenhum dos direitos dos trabalhadores. Vamos começar por aí. E também deixem-me dizer o seguinte, é uma matéria... Quer dizer, para já ainda não se sabe, ó Paulo, não é? Sim, para já ainda não se sabe, mas das informações que temos não está a fazer. E eu estou particularmente à vontade porque é uma matéria, eu apesar de ser de um partido que os meus colegas aqui de painel dirão que é um partido de direita e em muitas coisas, com muitas ligações à extrema-direita, como hoje em dia se diz, apesar de tudo isso, eu, no dia-a-dia, na minha atividade profissional, defendo imensos trabalhadores, portanto, estou, como disse, particularmente à vontade nesse aspecto, consigo perceber muito bem
a dinâmica do Código de Trabalho, portanto é uma matéria que eu domino bastante bem no meu dia-a-dia. Portanto, também, naturalmente, irei dominar essa dinâmica nas alterações que a legislação possa vir a produzir. Isto é logo o ponto de partida. Deixem-me dizer, sem teorizar muito, mas tendo em conta não só a minha vivência profissional, mas todos nós, a nossa vivência pessoal, hoje em dia nós não podemos encarar o trabalho. O trabalho não é encarado da mesma forma pelas novas gerações. A forma como as novas gerações o encaram é totalmente diferente daquilo que as gerações anteriores o faziam. E isso há de ter, em algum momento, algum tipo de reflexo na própria legislação. Por outro lado, também não querendo teorizar muito e fugir daquilo que é o centro desta discussão, a inteligência artificial vai produzir aqui um conjunto de alterações que nem sei se não teremos em breve, daqui a 1, 2 anos, temos de mexer novamente ou remexer novamente em muitos dos conceitos que hoje em dia temos aqui como assumidos e que ficarão absolutamente ultrapassados. E é sobre estarem ultrapassados que nós devemos trabalhar aqui neste aspecto. Em primeiro lugar, dizer que a Sra. Ministra do Trabalho, em sede de concertação social, está a atingir aquilo que são os consensos necessários e os consensos possíveis. Portanto, começamos logo por aí e começamos logo bem. E daquilo que nos é dado a conhecer, esta alteração assenta essencialmente em 6 eixos, que é classificar os modelos de prestação de trabalho. Posso-vos dizer que isto é uma matéria absolutamente essencial, por exemplo, nos dias de hoje, em que nós vemos isto nos tribunais de trabalho, e estes modelos não estarem devidamente assentes, traz muita discussão nos tribunais. Promover a competitividade e produtividade, que é algo que é absolutamente essencial para o nosso país. Depois, potenciar a autonomia negocial. Hoje em dia, o nosso Código de Trabalho é um Código de Trabalho muito preso, muito fixo a conceitos que muitas vezes ultrapassa a própria vontade das partes, que é a tal autonomia negocial. As partes podem querer fazer quantas vezes me parece aqui um cliente trabalhador que ele próprio quer fazer um determinado tipo de acordo, mas depois nós estamos amarrados a um conjunto de conceitos, não podem ser feitos esses acordos, sob pena de a empresa vir a ser penalizada, porque esses acordos antigamente eram promovidos, digamos, que, entre aspas, um bocadinho à força, e havia esse conceito que assim era. Por fim, reforçar direitos e garantias dos trabalhadores, ao contrário do que os meus colegas, mas sobretudo a Paula Santos disse, os direitos e garantias dos trabalhadores não estão a ser ultrapassados. E depois queria falar aqui da questão do luto gestacional, porque houve aqui uma confusão e era necessário esclarecer essa situação. Depois, já falei aqui, apostar no diálogo e na concertação social é absolutamente vital disso ser feito. E atualizar os regimes sancionatórios que hoje em dia estão absolutamente desadequados e não fazem sentido nenhum. Sobre a questão do luto gestacional, dizer o seguinte: o mesmo vai continuar a acontecer. Aliás, o luto, quando há interrupção da gravidez, atualmente está previsto no artigo 38. O que este governo vai fazer foi eliminar o artigo 38A. E o que é que era o artigo 38A? Havia aqui uma contradição, e neste momento até vai ser alargado a defesa do trabalhador, neste caso das pessoas que tenham uma situação de interrupção de gravidez, porque passa a ser de 14 a 30 dias e também portanto, também para o pai, para a pessoa que seria o pai, num caso dessa interrupção. O que acontecia é que o artigo 38A falava na falta justificada, sendo que se já estava a ser concedido esse direito no artigo 38, havia aqui uma situação de contradição e é a única situação que acontece neste caso. O que acontece? A comunicação social também tem que ter algum tipo de responsabilidade, porque viu aqui a eliminação desse artigo por estar em contradição com o outro e veio lançar cá para fora de uma forma não avisada e não sustentada, que iria acabar, neste momento, que o governo tinha a intenção de acabar com esse direito, o que é absolutamente falso.
Daí que, e em conclusão, nós estamos a fazer uma reforma que visa, sobretudo, termos uma legislação laboral mais moderna, mais apelativa e muito mais apelativa para os empresários. Isso, uma coisa vos garanto, se não houver empresários e se não houver o apelo ao empreendedorismo, dificilmente haverá trabalhadores, porque não existem trabalhadores sem empresas. Paulo Edson Cunha, permita-me que comece já por si sobre o último tema. Temos aqui 10 minutos. Depois já passamos para o João Paulo Rebelo e para a Paula Santos. O último tema é a nomeação do novo governador do Banco de Portugal. No programa passado estávamos a analisar a informação que havia nessa altura. O primeiro-ministro admitia a hipótese de reconduzir Mário Centeno, o que não fez, no entanto, acabou por nomear Álvaro Santos Pereira, antigo ministro de um governo também da AD, e por não reconduzir Mário Centeno. O que é que tem a dizer sobre esta escolha, esta opção feita pelo governo, Paulo Edson Cunha? Eu acho que é uma excelente escolha. Aliás, estranhamente, a comunicação social fala, e até em tom um bocadinho de gozo, da questão dos pastéis de nata. Sendo que a questão dos pastéis de nata, estamos a falar de uma antevisão que só prova a visão estratégica de uma pessoa, de um homem, de um governante, se assim quisermos chamar, porque na altura foi bastante gozado, e a grande verdade é que veio a revelar-se absolutamente premonitório e dizer que com um grande alcance, do ponto de vista até de imagem, quer do produto, quer da própria imagem do país, com um grande alcance para Portugal, com grandes vantagens para Portugal. E é preciso dizer que nós estamos aqui a falar do economista-chefe tentar escapar da OCDE, e uma pessoa reputada, um economista absolutamente reputado, e, portanto, pouco há a dizer relativamente a isso. Acho que é uma escolha correta e nada a apontar. O Mário Centeno podia ser, e a prova de que o Sr. Primeiro-Ministro tê-lo colocado como uma pessoa elegível também prova, em primeiro lugar, que foi um processo maturado por parte do governo, não há dúvida disso, e que a opção escolhida foi claramente aquela opção que, do ponto de vista do governo, lhe pareceu ser a melhor solução e a solução que levará também este país em frente numa área absolutamente essencial, que é o governador do Banco de Portugal, e não podemos esquecer os graves problemas, as graves omissões, as dúvidas, tudo aquilo, porque o Banco de Portugal tem passado, em termos até da regulação, do seu papel da regulação, nos últimos anos. Portanto, é um papel absolutamente essencial, e nós só temos de desejar que quem seja eleito, neste momento, quem esteja designado, e neste momento já existe uma pessoa designada, que faça o melhor papel possível, porque quem vai ficar a ganhar com isso é o nosso país. João Paulo Rebelo, ficou surpreendido com a não recondução de Mário Centeno no cargo de governador, e o que é que diz sobre a escolha feita quanto ao perfil técnico e político de Álvaro Santos Pereira? Francisco, infelizmente não fiquei muito surpreendido. Não fiquei, e isso não é propriamente uma boa notícia, porque a má notícia mesmo é o facto de se ter quebrado um consenso, diria, antigo, uma tradição que existia de nós termos no Banco de Portugal, também um bocadinho à procura dos checks and balances, como dizem os ingleses, mas dos equilíbrios, não é? Dos pesos e contrapesos que a nossa sociedade merece, que o nosso regime exige, do meu ponto de vista. Foi quebrado esse equilíbrio, porque habitualmente, como governador do Banco de Portugal, havia sempre alguém que não tinha propriamente uma afinidade, ou se quisermos, ligações muito evidentes com o governo em gestão.
O doutor Mário Centeno, de facto, foi ministro das Finanças de um governo do Partido Socialista, foi um ministro muito bem sucedido, tão bem sucedido que recordo, foi inclusivamente presidente do Eurogrupo, uma personalidade que, enfim, dispensa apresentações, sobretudo no que é a sua idoneidade e competência para, digamos, o exercício daquela função, e é lamentável que o governo tenha quebrado, volto a insistir, com este princípio, com esta regra não escrita, mas de facto costumeira no nosso país. Relativamente ao Álvaro Santos Pereira, não faz sentido estar a colocar, digamos, em causa a sua competência ou as suas, digamos, habilitações para o cargo. Feita a alteração, evidentemente que todos teremos um interesse em que seja um bom governador do Banco de Portugal. Quem andou mal não foi o Álvaro Santos Pereira em aceitar, evidentemente, a missão. Quem, do meu ponto de vista, andou mal foi o governo em ter suscitado esta mudança, que, a meu ver, e a ver do Partido Socialista, não se justificava. Só gastar 30 segundos, Francisco, se me permitir, porque o Paulo Edson Cunha falou da questão da inteligência artificial. Isso convoca-me também para uma coisa que eu acho que nós temos que começar a refletir e a refletir profundamente, não só as questões da inteligência artificial, mas também, no fundo, da automatização, no fundo, dos robôs, das máquinas que nós hoje temos em largos setores produtivos, e que temos que começar a pensar um modelo também para, digamos, as contribuições que as empresas e os negócios que fazem mais uso justamente dessas novas tecnologias e da mecanização e da automatização para o nosso Estado. Porque, como sabemos, uma grande fatia da nossa segurança social é, evidentemente, a contribuição que os trabalhadores dão e que as próprias empresas dão para o serviço, e, portanto, é muito mal que nós estejamos a pôr em causa, no fundo, o Estado e o Estado social. É preciso pensar nessas matérias, mas sempre pensar de forma a não cavar ainda mais o fosso que cada vez mais registramos entre os ultramilionários e uma classe cada vez mais penalizada, que é a classe trabalhadora. Paula Santos, também o seu comentário sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal. Francisco, permita-me só uma referência muito breve, porque é importante que fique claro o seguinte: quem cria a riqueza que é criada no nosso país, quem a cria são os trabalhadores. E, portanto, são os trabalhadores que contribuem para o nosso desenvolvimento e que fazem o nosso país andar para a frente, porque são eles todos os dias, nos seus locais de trabalho, criam aquela que é a riqueza deste país. Sobre a nomeação do governador de Portugal, no nosso último debate já tinha feito uma referência, porque para lá de quem vai exercer estas funções há uma questão que é incontornável, que é muitas das decisões do Banco de Portugal, ou seja, muitas das decisões não são tomadas pelo Banco de Portugal, mas pelo Banco Central Europeu, assim é que é correto. Ou seja, o Banco de Portugal quase que é uma mera sucursal do Banco Central Europeu. E esta é uma questão que nos gera grande preocupação, porque há questões de soberania no plano orçamental, no plano monetário, que não são decididas em Portugal, mas que são decididas a outras instâncias. Veja-se as taxas de juro, mas que só é um exemplo que teve um impacto e continua a ter um impacto muito grande nas famílias no nosso país, nomeadamente de quem tem empréstimos para a habitação. Mas há também uma outra questão que não posso deixar de fazer referência, que se prende ao longo destes últimos anos, em particular a atuação do Banco de Portugal foi sempre no sentido de ir favorecendo a banca. Veja-se os lucros
crescimentos colossais que a banca teve nos últimos tempos. Muito resulta das comissões bancárias, e esta foi uma questão que temos vindo a colocar, e não houve uma intervenção por parte do Banco de Portugal relativamente a esta matéria. Portanto, a nomeação de Álvaro Santos Pereira, agora pelo governo do PSD e do CDS, não posso deixar de fazer referência. Foi ministro de um governo do PSD e CDS, foi ministro de um governo do período da Troika, com tudo aquilo que significou no nosso país de empobrecimento, de ataque a direitos, a serviços públicos, e, portanto, não nos parece que Álvaro Santos Pereira, agora nas funções do governador do Banco de Portugal, vá romper com aquilo que tem sido com aquilo que tem sido o caminho do passado, e com aquilo que tem sido as opções de favorecimento da banca, e com o quadro de submissão às orientações do Banco Central Europeu, que são extremamente prejudiciais para o nosso país. Era sobretudo este o aspecto que queria também aqui salientar, ou seja, tudo indicia que vai prosseguir estas opções, e que na prática são penalizadoras para o nosso país e para o nosso desenvolvimento. Houve aqui um corte na comunicação com Paula Santos, pensei que fosse momentâneo, mas ainda continua. E chegamos ao final então do programa Semana Política de hoje, e é o último também do mês de julho, o que significa que agora só voltamos dia 1 de setembro. A Semana Política faz uma pausa para férias no mês de agosto. Desejo umas boas férias Paula Santos, João Paulo Rebelo e Paulo Edson Cunha, e também a todos os ouvintes. Estamos de volta no dia 1 de setembro. Boa semana para todos e boas férias também para os que estiverem nesse caso. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.